Fala galera, beleza? E na receita de hoje, torta alemã. Mas não é qualquer torta alemã. A minha torta alemã eu vou utilizar o bolo de rolo da Fino Nordeste. E para me ajudar a contar a história dessa receita, Leandro Ricardo, que vai contar para vocês um pouco dessa história. Quer aprender? Assiste aí. Oi gente, meu nome é Leandro Ricardo, eu já sou bem conhecido do mercado de gastronomia, sou um chefe de cozinha, não entendo quase nada de confeitaria, de doce, de nada. Eu conheci Mauro através das redes sociais, porque eu vi aquela pessoa tão desenvolta, com um poder de divulgação da sua marca, dos seus produtos, e aí ele mandou para mim um kit, foi na minha casa, achei ele uma pessoa muito simpática, com energia maravilhosa, e disse... Tá, aí começamos nossa amizade e começamos também a fazer trocas. Eu mandava minha comida, ele mandava as coisas dele. E a partir daí, esse escambo gastronômico foi crescendo e eu estou aqui hoje participando dos vídeos, das receitas dele. E para essa receita nós vamos utilizar o bolo de rolo da Fino Nordeste. Vou utilizar 200 gramas de manteiga sem sal. Dessa vez eu não vou utilizar margarina. Vou utilizar a manteiga realmente. Uma xícara de açúcar, tá? Você pode usar o açúcar cristal ou refinado, vai ficar aí da sua preferência. Uma caixinha de creme de leite. E para a cobertura desta torta eu vou fazer também ela de uma forma diferente. A tradicional o pessoal utiliza o chocolate meio amargo e faz aquele detalhe com o chocolate branco. Eu vou utilizar aqui goiabada cremosa. Vou utilizar um pouco de creme de leite para a gente dar uma quebrada e vou utilizar o chocolate branco só para a gente dar aquele detalhezinho da nossa torta alemã com bolo de rolo. Gente, como eu já expliquei, não vim aqui cozinhar, ensinar nada, viu? Vim aqui só dar uma pitadinha de história para as coisas que a gente já come e gosta. Eu pesquisei um pouco e não consegui chegar a nenhum veredito. Por quê? Porque existem várias versões e a comida se transforma ao longo do tempo. A única versão que eu achei mais palpável foi criada em Campinas. Uma senhora, né, já deve ter uma certa idade hoje, ela resolveu fazer a torta holandesa. Qual a diferença da torta holandesa para a torta alemã? Torta holandesa é aquela que tem as bolachas Maria cobertas de chocolate do lado de fora. E é uma base bem alta desse creme, né, que se faz com manteiga, etc. A torta alemã já é aquela outra que a gente molha os biscoitos e vai colocando as camadas intercaladas, né? Todo mundo conhece como alemã. Então, basicamente isso. Ela criou essa torta, batizou com esses nomes, com o nome, que eu acho que primeiro surgiu a holandesa e depois fizeram uma versão com raiva, eu acho até, quando ficar para trás, criaram a sua versão alemã. E aí as duas viraram hits dos cafés, né? Porque acho que uma coisa, quando entra em cartaz num café, no lugar que come doces e toma um cafezinho, aí se espalha pelo Brasil inteiro e aí não tem mais nem como contar a história, a gente nem sabe por onde começou. É uma torta típica em praticamente todos os cafés que a gente anda por aí, né? Onde a gente vai, sempre tem lá a torta alemã para você tomar com aquele cafezinho, bem lembrado aí. Toda comida que tem bastante gordura, que é untuosa, que enche a boca, ela tem chance de fazer muito mais sucesso, né? Então, chocolate, exatamente. Manteiga. Não tem como. Agora vai ser a nova versão, né? Só para lembrar vocês, eu vou deixar aqui na descrição toda a receita detalhada, tá? Então corre aí e confere e vem comigo acompanhar o processo dessa torta alemã de bolo de rolo. E a primeira etapa dessa receita, nós vamos fazer o quê? Vamos bater a manteiga junto com o açúcar e deixar ele criar aquele volume, né, que é utilizado nos bolos, e para essa torta, que é a base, a gente também vai fazer dessa forma. A fundamentação do bolo, né? Todo início de um bolo é sempre montar a manteiga com açúcar, porque existe uma reação que o açúcar vai derretendo aos poucos e vai criando essa estrutura. E no caso de uma torta fria, ele vai manter a estrutura como faz um merengue, né? Porque a clara em neve precisa daquele açúcar para manter a estrutura sempre firme, além da gordura, né? E aí acho que é a parte mais importante, porque é o que vai deixar a mistura cremosa, né? Isso sim. Agora você sugere que a pessoa use ou açúcar cristal ou refinado.
você não sente diferença, que as pessoas podem ter essa dúvida em casa, né? O açúcar refinado ele vai diluir melhor. Na hora que você vai bater qualquer tipo de bolo, né, utilizar o açúcar refinado, ele vai fazer com que esse processo aí seja mais rápido. Você utilizar o açúcar cristal, ele vai passar um pouco mais de tempo aí para poder criar essa reação. Então, no caso, o açúcar cristal é mais para profissionais. Isso. E agora a gente vai dar aquela raspada nas laterais para tirar o excesso, né, da margarina e a gente ter o creme bem batido, que vai ser a nossa base, que vai ser a base da nossa torta. Como vocês perceberam, cresceu aqui o creme, tá? O creme que a gente bateu, manteiga com açúcar, então triplicou de tamanho ali. E a gente vai falar um pouco a respeito da utilização da manteiga e da margarina. Aí quando você parte para um bolo como esse, que é uma torta, e é comida gelada, que não tem nenhuma fusão, calor, nada que faça se fundir com a massa, nem, como é que se pode dizer, fazer com que o sabor não seja tão percebido, né, da margarina, porque tem margarina que tem um sabor muito artificial, né, forçado de manteiga. Dependendo da receita, a substituição da manteiga para a margarina vai criar um outro aspecto do seu produto, né? Mas é justamente isso aí. Quando se faz a substituição da manteiga pela margarina, é por uma questão de custo. Tem receitas que vai interferir no sabor, mas tem receita que vai ser imperceptível. Você não vai conseguir distinguir se foi usado manteiga ou margarina ali. Utilizar manteiga, né, na receita, por quê? Porque o sabor vai ficar bem perceptível. Praticamente a base dessa torta, né, é a manteiga. Então, por isso que eu resolvi utilizar, de fato, a manteiga e não a margarina, não substituir. E agora eu vou para mais uma etapa da receita, que é adicionar o creme de leite a essa manteiga com açúcar aqui, ó. Gente, o importante dessa receita, normalmente a gente fala nas receitas de bolo, né, Mauro? Isso. Tudo tem que ser temperatura ambiente. Aqui é o contrário, tudo tem que ser gelado, porque a gente tem que montar essa gordura toda para que fique o recheio todo homogêneo e... Exatamente, é importante que a gente mantenha todos os ingredientes na mesma temperatura e para essa receita, no caso, a gente vai utilizar a temperatura mais fria possível. Não congelado, mas a temperatura gelada. Nossa base já está pronta aqui, ó, a base da receita. Manteiga, açúcar e o creme de leite. Olha só a textura que ficou esse creme. De novo. E olha só a textura que ficou esse creme. Tá um cheiro incrível, um sabor maravilhoso. Gente, tá? Está assim, levíssimo e super delicado o sabor. Essa é a diferença de usar margarina ou manteiga. E vamos agora para a montagem da nossa torta. Lembrando que eu estou fazendo uma torta alemã utilizando o bolo de rolo. Então acompanha aí que vai ficar show essa torta. Vou cortar aqui o nosso bolo de rolo. Gente, lembrando que ele está fazendo uma substituição, uma releitura da receita tradicional que usa biscoito, pode ser Maria, maisena, mas que vai ficar muito melhor com bolo de rolo, isso eu garanto, viu? E vamos começar a montagem dessa torta. E eu vou utilizar aqui, ó, o bolo de rolo fatiado. Começar fazendo as camadas de baixo. Diz uma coisa, Mauro. Como é que faz para equilibrar o açúcar do creme, que eu senti que era bem leve, com o açúcar do bolo? Como é que tu faz essa composição? Como é que tu pensa uma receita e pensa nessa estrutura de doce para não ficar muito enjoativo? Então, a nossa massa... A massa do bolo de rolo é uma massa amanteigada e o doce não é aquele doce enjoativo. A gente desenvolveu essa composição do bolo de rolo para que o bolo não ficasse tão enjoativo, né? Tem gente que ama doce, mas não gosta de bolo tão doce, de coisa tão doce.
Então assim, a composição da receita do bolo de rolo já é uma receita equilibrada. Aqui a gente acrescentou o creme de leite, que vai dar essa quebrada aí nessa questão do açúcar. Na goiabada, que a gente vai usar em cima para finalizar o bolo, eu também vou adicionar um pouco de creme de leite para dar essa equilibrada. Base finalizada, olha só, a camada de bolo de rolo, o fundo nas laterais. E agora eu vou acrescentar esse creme que ficou maravilhoso. Olha só a textura desse creme, pessoal. Aqui no meio, vou intercalar com a camada de bolo de rolo. Então, só aqui no meio. E agora eu vou misturar aqui a goiabada com o creme de leite para a gente dar aquela quebrada e não ficar aquela coisa enjoativa, aquela coisa muito doce. E vamos dar seguimento ao passo a passo da nossa receita, beleza? Chegou a hora da gente finalizar a nossa torta. E para dar uma encorpada aqui, uma consistência, eu vou utilizar um pouco de gelatina. Já diluí ali, ó. Derreti em banho-maria, tá? Mas você pode utilizar, derreter no micro-ondas, coloca 15 segundinhos, depois mais 15 segundinhos e vai estar boa aí a sua gelatina. E aqui um pouco de chocolate branco derretido para a gente poder fazer aquele desenhozinho em cima, beleza? Metade de um sachê de gelatina, aquela que vem com 10 gramas, em torno de uns 5 gramas de gelatina. Eu utilizei aqui meio pacote de gelatina, aquelas que vem naquele sachêzinho com 10 gramas, então eu utilizei em torno de 5 gramas para umas 4 colheres de sopa de água, tá? A gente hidratou ela, diluiu e eu adicionei aqui para dar uma consistência. E agora vamos finalizar essa torta para poder levar ao freezer. Vamos dar aquele toque especial fazendo círculos aqui, ó. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. E olha só como ficou a nossa torta alemã de bolo de rolo. O ideal é você deixar ela aproximadamente 5 horinhas na geladeira, como eu falei. Eu deixei aqui apenas 1h30, porque nós estamos em gravação e eu preciso desenformar. E como eu vi que a textura já estava legal, eu vou desenformar para a gente finalizar. E chegou a melhor hora. Vamos cortar aqui uma fatia generosa dessa torta. E olha só como ficou a nossa torta alemã de bolo de rolo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então curte, comenta, compartilha. Gostaria de agradecer também a Loja Spice aqui no Rio Mar, que abriu a sua cozinha para que a gente viesse fazer essas receitas aqui. Quero agradecer também ao chefe Leandro e teremos outras receitas juntos, beleza? E vão ter receitas que eu também vou poder fazer. Eu vou usar os produtos da Fino Nordeste e vou usar um pouco da minha concepção de cozinheiro para fazer novas receitas que eu também... Essa receita aqui já vai entrar para o meu cardápio. Olha aí que maravilha. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Valeu!